RCP Notícias. Vamos então para o nosso primeiro jornal, edição para esta segunda-feira, hoje 9 de dezembro de 2024, a abrir os destaques que fazem esta edição. Presidente do Tribunal de Contas propõe a adoção de uma estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção e mesmo uma lei anticorrupção. Hoje celebra-se o Dia Internacional contra a Corrupção. O INPS acaba de anular o segundo leilão lançado em finais do ano passado em carta de sexta-feira passada. O INPS esclarece que o banco vencedor do segundo leilão deve, no prazo de 10 dias, regularizar a situação como se o ato não tivesse sido praticado. Os grupos parlamentares do MPD e do PCV preparam a partir de hoje a sessão plenária da Assembleia Nacional, que começa na próxima quarta-feira. A proposta de lei que altera a orgânica do BCV é um dos pontos na ordem do dia. Arquivo Nacional continua o programa de comemorações do 36º aniversário a 31 de dezembro. Hoje começa o ateliê Digitalizar para Preservar e Disponibilizar. O Primeiro-Ministro apresenta a estratégia de inclusão de pessoas com deficiência Horizonte 2030. A presidente da Associação da Colmeia defende que o mais importante é zelar para a aplicação da estratégia. Conhecidos os títulos, confira agora as notícias. A edição é do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Os resultados definitivos das eleições presidenciais no Ghana devem ser publicados ainda hoje, mas logo ontem, mesmo antes dos resultados provisórios, o ainda presidente Mohamed Boya admitiu a sua derrota na corrida presidencial. John Dramani Mahama torna-se assim o primeiro chefe de Estado do país a retomar a presidência depois de ter sido deposto pelas urnas. Ghana aguarda agora a publicação dos resultados das eleições legislativas que foram organizadas ao mesmo tempo. Ainda hoje devem ser publicados os resultados definitivos tanto das presidenciais como das legislativas. O Conselho de Prevenção da Corrupção vai evoluir mais tarde ou mais cedo para uma instituição desligada do Tribunal de Contas, cujas recomendações devem ter um caráter vinculativo, ao contrário do que acontece agora. É o próprio presidente dos órgãos que faz a proposta e vem a propósito do Dia Internacional contra a Corrupção, celebrado hoje com o tema Unindo-se com os jovens contra a corrupção, moldando a integridade do amanhã. João da Cruz Silva defende a adoção de uma estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção e mesmo uma lei anticorrupção. É mais uma lei para densificar ou para concretizar, digamos, a articulação entre os vários órgãos na luta contra a corrupção. Porque até este momento, este sistema não existe, não há essa articulação entre os diversos órgãos que estão na luta contra a corrupção. Aí, existindo essa lei, possivelmente era mais para articular esses órgãos. Porquê? Porque a previsão legal de crimes de corrupção, de infrações conexas que estão espalhadas em vários diplomas, isso existe. O problema é ter um diploma que permite fazer essa articulação entre os diversos órgãos, a fim de, em tempo, de termos essa, digamos, a informação que nos permite lutar contra a corrupção. O Conselho de Prevenção da Corrupção, em quase 3 anos de existência, tem no ativo 14 ações de sensibilização e 3 recomendações à administração do Estado. Uma recomendação sobre a Comissão de Ética na Administração Pública. Fizemos uma recomendação sobre a prevenção de risco na contratação pública, fazendo referência ao Pacto de Integridade. Fizemos uma terceira recomendação sobre a gestão de conflitos de interesses no setor público. As vossas recomendações têm sido seguidas pela administração?
Até este momento não, porquê? Porque as nossas recomendações não têm caráter vinculativo. Digamos, fizemos recomendações e falamos com a Ministra da Modernização do Estado e disse que está a criar condições para o efeito. E até este momento ainda não foram implementadas as nossas recomendações, mas acreditamos que ainda vamos a tempo de serem implementadas as recomendações, uma vez que não têm caráter vinculativo. A escola secundária Manuel Lopes, no bairro da Calabaceira, na cidade da Praia, é escolhida para acolher a ação de sensibilização que assinala o Dia Internacional contra a Corrupção. O presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, que preside o Conselho de Prevenção da Corrupção, o Procurador-Geral da República, Luís José Landim, e a Coordenadora Nacional do UNODC Cabo Verde, Cristina Andrade, vão responder a questões dos estudantes para fazer jus ao lema deste ano, unindo-se com os jovens contra a corrupção, moldando a integridade do amanhã. A data está instituída desde 2003, com a assinatura da Convenção da ONU contra a Corrupção, em vigor a partir de 2005. O Índice de Percepção da Corrupção, publicado em janeiro passado pela Transparência Internacional, coloca Cabo Verde no 31º lugar, o segundo menos corrupto em África e o melhor classificado da CPLP. O INPS acaba de anular o segundo leilão lançado em finais do ano passado. Numa carta datada de sexta-feira passada e enviada aos bancos comerciais e aos membros do governo de tutela, Fernando Elis Freire e Olavo Correia, o INPS esclarece que o banco vencedor do segundo leilão, isto é, dizemos nós, o IIB, Banco Internacional de Investimentos, deve, no prazo de 10 dias, regularizar a situação como se o ato não tivesse sido praticado. Por miúdo, devolver 1 milhão de escudos. A anulação, agora comunicada pelo INPS, ocorre 8 meses depois do posicionamento do Banco de Cabo Verde e do próprio governo, que, em comunicado de imprensa de 23 de abril passado, dá conta de 3 recomendações ao INPS. 1. A anulação do segundo leilão, a adequação dos próximos leilões conferindo total transparência e, em terceiro, a submissão do depósito a prazo do primeiro leilão a um novo leilão nos moldes propostos. Na altura, em declarações à comunicação social, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, mesmo reconhecendo que o princípio dos leilões está perfeitamente alinhado com as melhores práticas internacionais, fez soar o alerta sobre a necessidade de melhoria dos procedimentos. Então, antes de avançarmos para os leilões, temos que articular com o Banco Central, articular com o Governo, criar um quadro regulatório que permita que também os próprios bancos e entidades participantes possam olhar para os regulamentos e possam dar os seus contributos e depois avançarmos. Por isso, nós recomendamos ao INPS, por um lado, primeiro, anular o segundo leilão, porque foi suspenso, não houve liquidação financeira, o segundo leilão deve ser anulado por recomendação do Governo. Ponto número 1. Não se pode anular o primeiro leilão porque já se consumou a liquidação financeira. Portanto, esse primeiro leilão, quando chegar ao período de maturidade, na data de vencimento do primeiro leilão, então far-se-á um novo leilão com base nesses novos regulamentos que irão ser aprovados pelo próprio INPS para esse efeito. E nós recomendamos ao INPS para que, no fundo, também possa rapidamente criar esse quadro regulatório. O BCV também tem a obrigação de, sendo necessário, emitir recomendações sobre a forma como os ativos do INPS possam ser aplicados, tendo em conta a sua importância, a importância do BCV enquanto regulador, mas também enquanto gestor dos riscos macrofiscais, sobretudo dos riscos macroprudenciais, que é importante, e com base nisso estaremos em condições de avançar com os leilões. Todo mundo está de acordo, os bancos estão de acordo, o governo está de acordo, o Banco Central está de acordo, o INPS também, mas num quadro em que todos se sintam confortáveis em face dos regulamentos, dos critérios para seleção e de todas as normas regulatórias. Olavo Correia tem prometido bastas vezes, sem assumir em que tempo, que o governo vai criar uma entidade para gerir os fundos do INPS. Pelas nossas contas, o período de maturidade do segundo leilão expira justamente daqui a 10 dias, a contar de sexta-feira.
Os grupos parlamentares do MPD e do PICB preparam a partir de hoje a sessão plenária da Assembleia Nacional, que começa na próxima quarta-feira. Os deputados do PICB estão em peso no meio e tudo indica que a escolha tem a ver com a primeira vitória na ilha desde que há eleições autárquicas em Cabo Verde e, em certa medida, um agradecimento ao eleitorado na linha das declarações do PICB, do presidente do PICB, Rui Semedo, depois de conhecidos os resultados de 1 de dezembro. Não é por acaso que fomos ao maio fazer a abertura das campanhas autárquicas nacionais. E lá dissemos claramente que era uma homenagem à ilha, homenagem ao candidato anterior, que aproveitamos aqui também mais uma vez para render homenagem ao Edson Alves, que iniciou todo o processo, mas que deixou um caminho aberto a ser construído e que os outros camaradas, designadamente o Reli Brito e a equipa toda, também deram a continuidade a este trabalho. E nós sentimos que havia uma vontade de ganhar. E sentimos que havia um trabalho no sentido de ganhar. O grupo parlamentar do MPD vai estar reunido no Palácio da Assembleia Nacional. Além das questões de agenda da sessão plenária, os deputados do MPD devem iniciar o processo de substituição do primeiro vice-presidente da mesa, cargo até agora exercido por Armindo Luz, eleito presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão. Várias fontes ouvidas pelo Primeiro Jornal apontam 2 candidatos. Emanuel Barbosa, que a partir de quarta-feira volta a ocupar a cadeira de deputado depois de uma temporada à frente da Autoridade da Concorrência. Luís Carlos Silva também está na corrida, o que pressupõe que deve deixar o cargo de secretário-geral do MPD por força dos estatutos que impedem acumulações. De todo modo, o MPD precisa dos votos do PICB para completar a maioria de 2/3 necessária para eleger o primeiro vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional. A proposta de lei que altera a orgânica do PCV é um dos pontos da ordem do dia da próxima sessão plenária. O mandato dos órgãos, incluindo do governador, passa para 7 anos não renováveis, em vez dos 5 renováveis uma única vez, como consta na atual lei orgânica. Outra alteração é a possibilidade de emissão da moeda digital, há muito aguardada pelo BCV, pelo menos desde 2022, segundo declarações do governador Oscar Santos, em entrevista ao Outro Olhar, em 2022. O primeiro passo é nós apresentamos uma proposta de revisão orgânica ao governo e essa revisão abre essa possibilidade do Banco Central emitir moeda digital do Banco Central. Essa é uma possibilidade. E tem como vantagem, nomeadamente, a redução de custos de transação e mais de inclusão financeira, sobretudo nas partes mais remotas. Não significa que não tem inconveniências, sobretudo nesse mundo que se fala muito de ataque cibernético. Portanto, a segurança cibernética também tem que estar presente, sobretudo para proteger os consumidores. O primeiro passo, portanto, a revisão da lei orgânica, com essa aprovação, estaremos em condições de dar sequência a todos os regulamentos que vierem a ser necessários. Oscar Santos já tinha admitido como incontornável o licenciamento de bancos inteiramente digitais. E os países têm que estar prontos, sobretudo os bancos centrais, para dar esse passo. Portanto, nós não podemos ficar muito atrás do desenvolvimento do mercado. Normalmente os bancos centrais são mais conservadores, mas nesse caso nós somos obrigados a acompanhar a evolução das tecnologias. Temos propostas de bancos digitais, portanto, pelo menos 2 propostas de investidores que estão interessados na criação de bancos digitais em Cabo Verde. Obviamente que partem logo com a vantagem, porque tem um custo operacional muito mais baixo. Depende do mercado, depende da dimensão do banco, mas eu acredito que sim. Portanto, é o caminho futuro esse. Os bancos digitais, eu não tenho dúvida que é o futuro. Os outros bancos mais tradicionais ou eventualmente vão ter que adaptar-se à nova realidade, mas já existem propostas para a instalação de bancos digitais em Cabo Verde. A sessão plenária, a partir de quarta-feira, a primeira depois das eleições de 1 de dezembro, com o debate agendado pelo grupo abre com o debate agendado pelo grupo parlamentar do PICB,
com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Augusto Veiga. Hoje à tarde, o Presidente da Assembleia da República de Portugal inicia a sua primeira visita oficial a Cabo Verde até quarta-feira. Amanhã, José Aguiar Branco toma conhecimento do projeto de criação da base de dados de recurso terminológico jurídico parlamentar digital da Assembleia Nacional. O Instituto Internacional de Língua Portuguesa é o financiador do projeto, que conta com as parcerias da Assembleia da República de Portugal e da Universidade Nova de Lisboa. A Estratégia de Inclusão de Pessoas com Deficiência Horizonte 2030, em vigor desde 12 de novembro, é apresentada hoje de manhã numa sessão pública a que preside o chefe do governo, Ulisses Correia Silva. Ao mesmo tempo, é socializado o projeto para melhorar as condições de inclusão social e laboral das pessoas com deficiência através do acesso efetivo aos seus direitos. A presidente da Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais realça que a estratégia condensa a um tempo as respostas que já são dadas como as que devem ser assumidas num futuro mais imediato. Abrange todas as áreas transversais, não é? Desde a educação, a saúde, a proteção social, a justiça e várias outras áreas. O que achei interessante é que também as associações, algumas foram envolvidas desde o início, outros na fase da socialização, mas foram bebidas também as contribuições da sociedade civil, que penso que vai enriquecer também a estratégia. Penso que deve haver um seguimento de mais esse instrumento que vai de encontro nas respostas que nós há muito tempo temos vindo falado, desde a fase da intervenção precoce, que é uma das recomendações, a parte do despiste vocacional, a formação profissional, a inserção socioprofissional, as respostas em termos também da deficiência a nível do desporto, do lazer. O mais importante, advoga Isabel Muniz, é garantir o acompanhamento para efetivar que a estratégia saia do papel, e aí as associações devem ter um papel a desempenhar. No meu ponto de vista, as associações devem juntar-se, não só as associações, mas a população de uma forma geral, também os jornalistas, que têm um papel-chave nisso. Quando se trabalha um documento estratégico como esse, deve haver um acompanhamento da sociedade civil para monitorar que essas respostas, que sobretudo num documento como esse, deve transformar em respostas práticas para que a população que vive na condição de deficiência beneficie das respostas, que é a melhoria da qualidade de vida daquela população. O que a Presidente da Colmeia tem em vista é que as associações que lidam com pessoas com deficiência e mesmo as comunitárias devem juntar as suas energias e constituir uma rede com a tarefa de fiscalizar a aplicação da estratégia de inclusão de pessoas com deficiência. O Arquivo Nacional continua o programa de comemorações do 36º aniversário, que se assinala a 31 de dezembro próximo. Hoje começa o ateliê de 4 dias, digitalizar para preservar e disponibilizar. O objetivo último, a Ilson Martins, é reforçar as competências técnicas para uma melhor preservação dos documentos. O ateliê Digitalizar para Preservar e Disponibilizar surge na sequência de uma formação sobre a conservação e restauração realizada no passado mês de junho, conforme o presidente do Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde. O objetivo do ateliê é, portanto, reforçar as competências técnicas no processo de utilização, que é uma das etapas da preservação dos documentos. Portanto, agora é dar continuidade com estas formações, passando da conservação e restauro agora para a digitalização. Digitalizar para poder disponibilizar e também reforçar o processo de preservação. Documentos que estão em processo avançado de utilização, que precisam ser consultados, mas não têm que ser consultados só de forma física. O nosso objetivo é digitalizar estes documentos e disponibilizá-los para consulta e pesquisa. Mas para isso precisamos de gente qualificada, que conheça os processos, conheça as normas
e que saiba como fazer todo o trabalho de digitalização de acordo com as normas internacionais. As normas internacionais de digitalização e os formatos para a guarda da documentação, segundo José Maria Borges, são alguns dos módulos a serem ministrados no ateliê. Irão conhecer também todo o processo de controle de qualidade, auditoria e controle de qualidade de digitalizar, portanto irão receber um conjunto de conhecimentos que irá ser enquadrado com as normas internacionais e que irá permitir aos técnicos, não só do Arquivo Nacional, porque os técnicos não são nossos, portanto o Arquivo resolve a parte da formação para técnicos de outras instituições. A título de exemplo, portanto, resolve 2 lugares para a Biblioteca Nacional, também que tem um processo de grande digitalização da sua coleção, também 2 técnicos do Instituto do Património Cultural, também da Presidência da República, também da Assembleia Nacional, das escolas técnicas também. Portanto, a ideia é reforçar as competências nas instituições da República, que mais gente conheça as normas internacionais de digitalização. O ateliê conta com a participação de 20 formandos. José Maria Borges fala na criação de uma rede de arquivo do Estado. Temos um questionário que vamos aplicar para perceber em que estado em que se encontram os arquivos dos ministérios, para podermos fazer um trabalho de forma integrada, articulada e no curto médio prazo tentar criar a rede de arquivos do Estado. Portanto, não somos o Arquivo Nacional, estamos de chapéu, mas existem demais arquivos a nível do Estudo do Estado que precisam estar alinhados com aquilo que é a nossa lei de base, com aquilo que são as normas, que são as técnicas de preservação documental. O ateliê de digitalização é realizado pelo Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde e pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas de Portugal, com o apoio financeiro do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua. O presidente francês Emmanuel Macron retoma hoje as consultas para a escolha de um primeiro-ministro depois da censura a Michel Barnier. Na semana passada, o presidente francês deve nomear um novo primeiro-ministro o mais rapidamente possível. O ministro da Justiça da Coreia do Sul proibiu o presidente de sair do país, de viajar para o estrangeiro, enquanto estiver sob investigação devido à imposição da lei marcial. Na semana passada, o partido do presidente diz que é uma manobra da oposição ao presidente que domina o Parlamento. Dizer ainda, Carlos Santos, que a queda do governo do presidente sírio Bashar al-Assad na madrugada de domingo pôs fim à luta de quase 14 anos para se manter no poder. A maioria dos líderes mundiais já reagiram ao acontecimento que é considerado inesperado. Numa semana, Damasco caiu. Num discurso televisivo, o chanceler Olaf Scholz afirmou que Assad tem dezenas de milhares de vidas na sua consciência, culpou-o pela criação do êxodo em massa de refugiados da Síria. Todos os sírios devem ter a oportunidade de viver com dignidade e autodeterminação. É assim que o presidente, o líder do governo alemão, avalia o próximo governo sírio. Fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para esta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Passam agora 22 minutos das 7 da manhã. Daqui a pouco o Júlio Vera Cruz Martins estará de volta para nos recordar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.